Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Domingo agora é a visita ao Asilo São Vicente, sai daqui da frente às 2h da tarde. Quem ainda quiser ir, a doação é desodorante, avanço e alma de flores e óleo de amêndoas, né? Tem mais algum recado, seu Luiz? Eu estou sem carro. Será que tem uma carona para vir daqui para lá, Luiz? Tem, venha, pode vir que a gente dá uma carona. Tá. É porque lá onde eu estou é mais perto para ir a pé. Mas se puder vir aqui é melhor, né? Sair. Fica à vontade. Se quiser ir de lá, pode ir lá, a gente se encontra lá. Se não, vem aqui e a gente dá uma carona. Tá. Combinado. Bom, então vamos fazer uma prece antes de começar? Vamos relaxando em nossas cadeiras, mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e junto com ele nos dirigir ao Criador, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos no intuito de aprender a doutrina deixada pelos espíritos superiores a Kardec, agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados, e que a gente consiga colocar em prática no nosso dia a dia tudo que for aprendido aqui. Que assim seja. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Sempre com muito prazer e com muita alegria que nós realizamos as nossas reuniões públicas de sextas-feiras com o propósito de dar continuidade aos nossos estudos da ciência espírita. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu queria fazer uma pergunta para você. Pergunte. Eu estava ouvindo o vídeo do Carlos Beleza. Você me ajuda a lembrar as coisas. E ele falou que tinha um médium de efeito físico amigo dele, que foi através do médico alemão, que esse médium dava comunicação através desse médium amigo dele. O médico alemão desencarnado se comunicava através do médium que esse Carlos Beleza conheceu. Só para explicar direito para o pessoal que está na internet, porque fica bem difícil. Ele tinha um problema no ouvido por conta de uma cena que ele foi fazer, né, Alexandre? Disparou o ar e estourou o tímpano. Estourou o tímpano. Acontece mesmo. Então, mas ele afetou o cérebro também. Ele ficou vida vegetativa uns 3 anos. E foi esse amigo dele, que ele fala que curou. Então ele ficou amigo e ele frequentava muito a casa do Carlos Beleza, depois que curou ele. Só que aí que está a pergunta. Só que quando ele chegava, a máquina estava ligada, com algum aparelho doméstico, desligava quando o amigo chegava. Porque ele era médium de efeito físico também. Quem era médium de efeito físico também? Esse amigo dele que recebia o médico. Tá bem, ele era médium psicofônico, falante e também era médium de efeitos físicos. Mas ele chegou a ver o médico, né, Alexandre, que ele falou? Ele viu mais de 40, como fala, esqueci o nome, o espírito materializa. Materializações. Diz que ele já viu mais de 40 materializações lá nos trabalhos. Lá. Junto com esse médium. Alguns junto com esse aí, porque esse aí foi assassinado, se não me engano. Não está falando lá do engenheiro lá, que recebia o Dr. Fritz? Não. Daquele engenheiro, como é que era o nome dele? Centro Espírita Frei Luiz, que esse médium trabalhava. Sim. Não. E aí ele falou assim, era tamanho, ele fala, né, a energia dele, que a hora que ele chegava em casa, os aparelhos paravam todos, não funcionavam. Aí eu te pergunto, isso é possível?
As coisas funcionam à base de magnetismo. Magnetismo, né? Não é energia. Na realidade, pode ser o magnetismo do médium. Do médium, é evidente. O magnetismo, ele interfere em tudo. Se a gente pegar um grande ímã e colocar, por exemplo, próximo ao celular, um ímã bastante potente, você destrói o celular. Se você pegar um ímã muito potente e colocar perto de um computador, você destrói o computador. Então, o magnetismo, ele pode interferir diretamente em aparelhos elétricos, eletrônicos. Não tem segredo nenhum, está dentro das leis naturais. Não tem nada de maravilhoso nem de sobrenatural nisso. Isso é perfeitamente explicável. É uma questão de fazer uma pesquisa com o médium, observar o fenômeno e detectar se esse magnetismo provém do médium ou se é um magnetismo espiritual. Provavelmente provém do médium. É mais certo que provém do médium. Gente, tem gente que move objeto sem interferência nenhuma e sem ajuda nenhuma dos espíritos. Então, é uma coisa natural, sim, não tem nenhuma impropriedade nisso, e nem nada de maravilhoso, nem de sobrenatural. É natural, está dentro das leis naturais, das leis da natureza. Então, não só é possível, como muita gente faz. Eu não vou lembrar o nome dela agora, mas era uma... Acho que é melhor desligar esse ventilador, né? Ventinho gelado, estão sentindo? Não, eu acho que é do ventilador. Eu acho que é. Bom, eu não sei se eu estou recebendo vento daí. Você está sentindo vento também? Na orelha? Vocês estão sentindo vento aí? Então não é do ventilador, é daí mesmo. É que nós, moradores do Polo Norte, somos habituados ao frio, né? Só vou concluir uma coisa, para não esquecer. Depois o senhor guarda o que o senhor vai perguntar, que eu já dou a palavra para o senhor. Só um minutinho. Eu não vou lembrar o nome dela. Se alguém aqui lembrar, por favor, fale. Essa médium, ela é muito famosa, ela consta do livro... Manifestações além da cortina de ferro. Lembra o nome todo desse livro? Quem lembra? Poxa vida, esqueci até o nome do livro. O senhor já citou várias vezes. Já esqueci o nome do livro agora. Bem, eu já li esse livro 2 vezes e esta médium consta desse livro, além de outros médiuns. E essa médium, inclusive, tem filme dela na internet. Pena que eu não estou lembrando o nome dela agora. Mas tem filme daquela época, feitos naquela época, em que os cientistas colocam uma cúpula de vidro em cima de um objeto para dirimir qualquer dúvida, qualquer possibilidade de fraude, e ela impõe a mão sobre o objeto e move o objeto. Muitos objetos ela consegue mover até a beirada da mesa para cair no chão, né? Então, força magnética, apenas isso, magnetismo humano. E isso é motivo de estudo de muito antes de Kardec, por exemplo. No século XVII, século XVIII, já se estudava o magnetismo humano e se aplicava o magnetismo humano em curas, né? Franz Anton Mesmer era um grande estudioso do magnetismo humano e aplicava isso em curas. Kardec também foi um estudioso do magnetismo humano. Pode perguntar. Nós assistimos uma palestra domingo passado, lá no Verdade e Luz, que eu assisti, e o palestrante é de Araraquara. Não sei o nome dele completo. Eu sei que eu chamo ele de Manu. Foi importante, foi a fundo mesmo. Aí teve uma parte que ele falou que tem encarnação, o homem nasce homem, e tem encarnação que nasce mulher. O que o senhor acha disso? Não, os espíritos superiores ensinam isso dessa maneira, assim, dessa maneira mesmo. O espírito não tem sexo. Nós, ao desencarnarmos,
ao perder o corpo físico, nós nos tornamos espíritos. O espírito não é nem homem, nem mulher, nem criança, nem velho. O espírito é espírito. Então, conforme a necessidade do espírito, a necessidade evolutiva do espírito, as experiências que ele tem que realizar aqui na Terra, ele pode pedir para reencarnar homem ou pode pedir para reencarnar mulher. Nós, por exemplo, eu que estou falando, posso ter tido várias encarnações como mulher e várias encarnações como homem até agora. Mas depende da necessidade de cada um. Conforme a necessidade, o espírito pede para reencarnar num sexo ou no outro. As aberrações que existem em relação ao sexo, né? A homossexualidade, a transexualidade, um monte de coisa que existe hoje em dia. Antigamente era mais fácil, era só homem e mulher, né? Mas hoje em dia tem tanta variedade que essas... eu chamo de aberração porque eu não concordo com isso. Eu acho que a homossexualidade, se ela for vivida com respeito, e eu já conheci vários homossexuais que se respeitavam o próximo, ou seja, sem afrontar ninguém, se beijar em público e ficar afrontando a vida de ninguém, as pessoas, eu não vejo o menor problema. A pessoa pode ter a vida sexual que ela achar melhor, que ela achar que deve, né? Mas a homossexualidade normalmente é fruto de uma anomalia do espírito. O espírito está vivendo uma anomalia naquele momento em relação ao seu sexo, em função de anomalias, de abusos do sexo vivido em outras encarnações. Normalmente é isso. Então a pessoa abusa do sexo numa encarnação, ela vai ter que resgatar na outra, e aí fica aquele choque de identidade. O espírito tem tendências que não são compatíveis com o corpo que o espírito está habitando naquele momento. E acontecem essas anomalias. Mas são anomalias. Normalmente anomalias psicológicas, psíquicas, emocionais, né? Que acabam... Não, o hermafrodita é um problema de má formação congênita, não é? Que eu não vejo... O espírito, quando vem, já sabe que vai vir assim ou não? Não, se é uma má formação congênita, eu não sei se o espírito pede para reencarnar num corpo... Na verdade, ele vai definir o sexo dele. Na realidade é assim, o sexo é o mesmo, viu? Homem e mulher, o órgão sexual em si é o mesmo. Muda no momento de se transformar naquele sexo. O sexo feminino, ele se transforma e se internaliza no corpo, e o sexo masculino se externa. É assim que eu vi numa animação feita pelos cientistas, né? Então, essa é a diferença. Agora, nesse momento de se transformar em homem, em sexo masculino ou sexo feminino, é que acontece a má formação congênita, né? Eu nunca vi um hermafrodita, nunca vi nenhum filme a respeito disso, nem sei como é que é o sexo dessas pessoas. Dizem que tem os dois sexos, eu não acredito, porque como é uma má formação congênita, pode dar a impressão de ter os dois sexos, mas acho que um estudo acurado dessa situação pode mostrar essa anomalia de uma outra forma, porque é uma anomalia. Como é uma anomalia, por exemplo, uma pessoa nascer sem o céu da boca, com o lábio, aquele laporino, né? Leporino. Então, como eu tinha um amigo, por exemplo, que era muito inteligente, extremamente inteligente, e ele ficou mais ou menos quase um ano na incubadora. Ele tinha uma parte da cabeça, nessa região occipital aqui, que foi se formando aos poucos na incubadora. Faltava um pedaço no osso occipital, né? Então é uma má formação congênita. Quer dizer, agora, para dizer, não, isto foi pedido pelo espírito, a gente precisava conhecer a vida pregressa dele. Quais são as experiências vividas por esse espírito em outra encarnação e por que aquele corpo se formou daquele jeito. Se ele pediu, se é uma expiação, se realmente é uma necessidade do espírito, ou se é apenas uma má formação congênita. E pode acontecer isso, né? Uma má formação congênita. O corpo não é perfeito, como as pessoas dizem. Não, o corpo é uma máquina perfeita. Não é. O corpo, ele carece de aperfeiçoamento. Tanto que o nosso corpo,
ele é, segundo alguns estudiosos dizem, ele é feito geneticamente para durar 200 anos, né? Todos os animais vivem 10 vezes a vida adulta. O cachorro, por exemplo, fica adulto há 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, o cachorro fica adulto. E o cachorro vive 10 vezes a vida adulta. 16, 17, 18, até 20 anos às vezes. O único homem que não vive isso em função dos seus problemas emocionais, da alimentação errada, né, dos abusos, é o homem. Né? Agora que quando você ouve falar que o homem está vivendo 110, 100 anos, né, como é que chama aquela sambista do Rio de Janeiro, Madame, como é que é o nome dela? Esqueci o nome dela, Madame Ivone Lara, acho que era Ivone Lara, uma coisa assim, nome assim, uma grandona, encorpada, ela desencarnou com 97 anos. E um sambista normalmente leva uma vida meio desregrada, né? Uma vida boêmia, né? Normalmente o samba está ligado à boemia. O Jamelão também, 98 também. Hã? O Jamelão. O Jamelão, né? Mas o Jamelão não era sambista, né? Ele era um cantor romântico, né? Entendeu? Mas mesmo assim, o cantor... Também era boêmio também. Então, o cantor está ligado à boemia, está ligado a... Apresentar o programa na cultura sertaneja. Inesita Barroso também desencarnou. Desencarnou também com uma certa idade. Mas então, quando a gente vê casos assim, né, de uma senhora, acho que no norte do país, que desencarnou com 117 anos, então já é né? Nossa, 117 anos. Está ficando cada vez mais comum, né? Idades avançadas. Mas o homem, parece que geneticamente, ele foi construído para durar 200 anos, em torno de 200 anos. E nos mundos mais avançados, o corpo dura 700, 800 anos. Né? Então, há muito ainda que o corpo se aperfeiçoar. Há muito aperfeiçoamento para o nosso corpo ainda ao longo do desenvolvimento dos espíritos que aqui vivem. Né? Vai chegar um momento que o nosso mundo vai ser um mundo feliz e os espíritos vão viver 700, 800 anos, como é o caso, por exemplo, de Júpiter. Né? Vão viver isso. Agora, bacana aquela exposição do seu Milton em relação ao universo, né? Aquilo dá uma ideia bastante ampla, né? Do tamanho do universo, né? E a gente tem uma ideia muito vaga, né? Sobre isso, não é uma ideia... A gente, como não lida com o assunto, né? Então a gente não tem uma ideia assim bastante ampla. E é bacana aquilo ali, porque Kardec fala que a potência da causa está no tamanho do efeito, né? Pô, você tem um efeito daquele tamanho, imagina a potência da causa, né? Imagina a inteligência que criou aquilo tudo, né? Então, é muito bacana da gente ver aquilo lá. Mas e sobre as deficiências intelectuais? Síndrome de Down, o autismo, que agora está cada vez mais aí aparente, vamos dizer. Talvez já existia há muito tempo, mas hoje está em evidência. Autismo, transtorno de déficit de atenção, todos esses transtornos. Assim. Normalmente são provas pedidas pelos espíritos mesmo. Normalmente isso é prova pedida pelos espíritos. Normalmente. Porque são espíritos, por exemplo, se você pegar um autista, são espíritos inteligentes. Sim. Né? Por exemplo, você pega um drogado, viciado em droga. Normalmente o drogado é um cara extremamente sensível. Não lhe falta sensibilidade, às vezes, normalmente não lhe falta inteligência. Né? Mas só que o que mais causa problema na nossa vida, independente de estar passando por um desses problemas mais radicais, vamos dizer assim, né, é a emoção. São os problemas emocionais. A gente se deixa levar muito pelo problema emocional. Primeiro, porque não confia na vida. Segundo, porque não confia em si mesmo. E principalmente porque não confia em Deus. Né? Se o homem tivesse uma confiança irrestrita no Criador, ele teria uma vida mais equilibrada, vamos dizer assim, né? Mais voltada para os bens espirituais. Né? Jesus se debate constantemente com essa ideia, pede para que os homens atentem para esse detalhe, coisa que nós não fazemos. Né? Isso é compreensível. Nós, nas primeiras encarnações como seres humanos, nós saímos do mundo animal e passamos para o mundo hominal. Essa mudança não se dá no nosso planeta, por isso que muita gente é contra o evolucionismo, né?
Muita gente é contra essa ideia, porque isso não existe, não tem prova nenhuma e tal. Não é verdadeiro isso. Você pega, tem símios aqui no Brasil que usam ferramentas atribuídas aos homens primitivos e estão vivendo no nosso planeta. Então essa transformação, e são símios que são raças que existem, conhecidas há 3, 4, 5 mil anos. Né? Você imagina, passa de pai para filho, aquela maneira de utilizar aquelas ferramentas, e cada ferramenta, os especialistas, as pessoas que estudam esses símios, eles conseguiram encontrar mais de 140 ferramentas diferentes. Eles foram no local onde vivem esses símios e foram observando os símios e coletando essas ferramentas. Deu mais de 140 ferramentas, você imagina, um símio, né? Então, a evolução humana, ela se dá de uma maneira muito, do nosso ponto de vista, é claro, porque do ponto de vista dos espíritos do Criador, o tempo não corre como corre para nós, né? Para nós, um dia tem 24 horas, porque é o tempo que a Terra demora para fazer o giro em torno de si mesma, não é isso? E 365 dias, porque é o tempo que a Terra demora para girar em torno do Sol, né? Então, esse é o nosso tempo. Mas o tempo para os espíritos, o tempo para o Criador não é esse. Tanto que ele diz assim, um século do vosso tempo é menos que um relâmpago na eternidade. Imagina, um relâmpago, ele percorre a distância, a velocidade da luz, que é uma, né? Ilumina, né? Entendeu? E a luz, ela percorre 300 mil quilômetros por segundo. Então aí dá para ter uma ideia, uma noção do significado do tempo para os espíritos. Agora, do nosso ponto de vista, a evolução humana ela é muito vagarosa, muito lenta. Não é? Muito lenta, ela se dá muito devagar. Não é? Então você vê, o símio já usam ferramentas. O que dirá o homem primitivo? Que já não está mais na condição de símio. Ele está numa condição mais avançada do que o símio. Né? Então, desde essa época, se estima que o homem vem realizando tarefas para galgar conhecimento, para alcançar conhecimento. E é isso que acaba acontecendo mesmo. Né? Aos poucos ele vai galgando conhecimento, vai mudando a sua vida, mas até ele chegar no momento de encarnar no mundo como o nosso, no mundo de expiação e provas, ele conhece uma coisa só da vida. Uma coisa só, matéria. A reencarnação em mundos primitivos, em mundos como o nosso, se dá muito rapidamente. Não em mundos exatamente como o nosso, mas no mundo primitivo, principalmente em mundos primitivos, no mundo de prova e expiação, pode se dar rapidamente, pode demorar séculos do nosso tempo. Né? Mas no mundo primitivo, o homem desencarna e reencarna. Quase como o animal. O animal, ele reencarna quase que imediatamente. Pergunta questão de número 600 do Livro dos Espíritos. Né? E no mundo primitivo é a mesma coisa. Então, quando ele vem encarnar no mundo de expiação e provas, que é a próxima etapa, mundo primitivo, mundo de expiação e provas. Ele, quando vem reencarnar aqui, o que ele conhece da vida? Apenas matéria. Ele lida com a matéria intermitentemente. Né? Então, ele vive em função da sua sobrevivência. Do alimento de cada dia, né, da sua sobrevivência. Quando ele já está num estágio mais avançado da sobrevivência do grupo, da manutenção do grupo, da proteção do grupo, mas é quase, normalmente, quase em função sempre da própria materialidade da vida mesmo. Né? Ele começa a perceber, começa a vislumbrar a possibilidade de alguma força exterior e tal. Lembra quando o Sr. Milton fala que o primeiro Deus do homem foi o Sol? Né? Isso se dá nessa fase aí da mudança, né? No final da fase do homem primitivo para o homem que vive no mundo de expiação e provas. No nosso mundo que o homem começa a cultuar mesmo, né? O Deus Sol. Há anotações sobre isso. A gente sabe que existiram culturas, né, que cultuaram muito Deus Sol e tal. Então, como o homem conhece muito e lida muito e apenas confia muito na matéria, quando ele vem para o mundo de expiação e provas,
que já é um mundo onde a ideia do Criador é uma ideia muito mais avançada, sobretudo no século em que nós estamos, né, o homem ainda duvida muito. Ele fica meio que dividido entre aquela ideia que mexe tanto com o seu interior, que fala tanto para o seu íntimo, e dividido com a ideia daquilo que ele conhece, que ele pode pegar, pesar, medir, sentir. Ele fala, pô, mas isso está na minha mão, isso aqui eu sei que é verdade, né? Isso aqui é real, enquanto que a ideia de Deus é subjetiva, para muitos é subjetiva, né? Então, a ideia de Deus, a compreensão de Deus é muito misturada com misticismo, com ideias falsas, com ideias atrasadas. Então, o homem não tem essa confiança que ele deveria ter em Deus, é muito misturada com as informações que ele recebe nesse mundo, com os pensamentos equivocados que ele tem a respeito de Deus e com a influência que ele recebe nesse mundo. Influência de família, influência da mídia, influência da sociedade, influência da maneira de viver. Dependendo do hemisfério em que ele vive, ele tem uma influência diferente, uma visão diferente dessa ideia, né? Então, o nosso mundo é um mundo de transição mesmo, um mundo onde o homem ele vive em muitas encarnações para livrar-se da materialidade da vida e entender as coisas espirituais e começar a entender o valor dessas coisas, a necessidade da aquisição dos bens materiais. Quando ele consegue perceber o valor disso, ele faz uma transição rápida. A mudança dele se dá muito mais rapidamente, porque ele entende que matéria tem um valor muito relativo, ele é espírito. O valor espiritual, as coisas espirituais, os bens espirituais passam a ter 75% de valor para ele na vida dele. Mais de 3/4 dos valores materiais ficam para trás, ele deixa para trás. Não que ele perca a necessidade do uso deles, nem o interesse por ter coisas materiais, porque ele vive disso, ele precisa disso, né? Nós estamos no centro espírita, estamos gastando luz, estamos gastando água, estamos gastando um monte de coisa, quer dizer, nós precisamos das coisas materiais ainda para viver, né? Mas ele perde o interesse na aquisição disso, ou seja, ele não dá o valor máximo, ou seja, a prioridade da vida dele deixa de ser as coisas materiais para ser as aquisições, para serem as aquisições espirituais. E aí que ele começa o processo de retorno, vamos dizer, à origem, de retorno à situação espiritual, né? E essa é a necessidade. O homem, o Criador, ele permite que nós façamos as nossas experiências em todos os campos da vida, exatamente com esse propósito, para que, quando ele perceber a necessidade dos bens espirituais, ele perceba isso por si e adquira e desenvolva essas virtudes por si. Ninguém vai ser aquinhoado, né, premiado pelos seus esforços, mas também ninguém vai ser, vamos dizer assim, ninguém vai passar as tempestades da vida pelos seus erros, pelos seus equívocos. Entendeu? Quer dizer, tudo aquilo que nós fizemos de forma equivocada, nós vamos arcar com a responsabilidade. E tudo aquilo que nós fizermos de maneira acertada, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, vai ser bem adquirido, é nosso. E nós temos o direito legítimo de ter satisfação pelas coisas que nós adquirimos, pelo bem que adquirimos, pelo bem que fizermos, entendeu? Daí dá para entender por que Jesus não era um cara místico, não. Jesus não era um cara religioso, místico, entendeu? Jesus era um cara racional. Ele falava em caridade, não no sentido místico da caridade, né? Tem muito centro espírita por aí que acha que está fazendo o ó do Borogodó distribuindo cesta básica. E cesta básica não é caridade, entendeu? Cesta básica é uma obrigação social.
Se está me sobrando uma cesta básica em casa, se eu tenho alimento sobrando, é meu dever dar para quem precisa. É claro que com critério, com bom senso e tal, né? Mas é meu dever. Agora, não está sobrando, não tenho dever nenhum de dividir aquilo que não me sobra. Eu posso, eventualmente, dividir um prato de comida com alguém, eu posso dividir alguma coisa com alguém, mas eventualmente. Porque o nosso dever é cuidar da família, do bem-estar da família, não é? Mas é dever social fazer isso para quem sobra, para quem tem excesso. Caridade é outra coisa. Caridade é você ter benevolência, é você ser paciente com as pessoas, com aqueles que estão à sua volta, amar verdadeiramente, não ter sentimento de posse, é perdoar, não é? Saber perdoar, que nem sempre a gente sabe, não é? Isso é caridade, verdadeira caridade. Então Jesus pregava isso como uma necessidade, não como uma necessidade para você ser visto como um bonzinho, como um santinho, nada disso, como uma necessidade para a aquisição dos bens espirituais. Né? Se você fizer uma análise fria, né, do perdão, você vai ver que o perdão é um processo de libertação. Se beneficia muito mais quem perdoa do que quem é perdoado. Quando o cara tem uma querela qualquer com alguém e ele consegue perdoar, sinceramente, ele sente como se tirasse um peso de 1000 quilos da cabeça. Né? Então veja que interessante, né? O cara não vai ser bonzinho porque perdoa, ele está se beneficiando a si mesmo. Entendeu? Então essa era a visão real de Jesus. É que Jesus é mostrado como um cara, né, barbudo, cabeludo, meus irmãos, conversa fiada. Isso tudo é coisa de igreja, isso é tudo coisa de visionário religioso, entendeu? Essa imagem de Jesus, ela como o senhor falou, barbudo, cabeludo? Não, era o que se usava na época, né? Os nazarenos, segundo o que contam os historiadores, usavam a barba e usavam o cabelo daquela maneira. Nazareno, né? Ou seja, daquele vilarejo. Mas aquela história de nascer em Belém, numa manjedoura, tudo conversa fiada, entendeu? Jesus não era um cara místico, Jesus era um cara que ele se revoltava contra os sacerdotes, contra os fariseus, contra os que roubavam o povo. Ele se insurgia contra isso. Aliás, ele se insurgiu contra isso. A morte dele se deu por conta disso. A morte de Jesus não se deu por conta de outra coisa. Ele mexeu no bolso dos caras. Ele mexeu no interesse dos caras. É o que está acontecendo com o Bolsonaro. Bolsonaro, ele é ameaçado de morte, ele está visado pela bandidagem, por quê? Ele está mexendo no lucro dos caras. Jesus fez a mesma coisa, não estou comparando um com o outro não, tá? Mas só para mostrar que Jesus não foi esse cara, esse bonzinho que todo mundo... É claro que a bondade dele era uma coisa natural, entendeu? Ele era um espírito superior, e para um espírito superior, para um espírito puro, que eu considero ele um espírito puro, para um espírito puro, bondade não é uma coisa forçada. Às vezes a gente está tão atazanado da vida que dá um bom dia para alguém se chega às raias da bondade. Beira a bondade, porque a gente está com vontade de mandar todo mundo para aquele lugar, não dá bom dia para ninguém. Entende o que eu quero dizer? Jesus não. Jesus, ele fazia isso naturalmente, ele acolhia qualquer um, ele amava a todos, ele acolhia desde o velho, a criança, o leproso, a prostituta. Quer dizer, bondade para ele é uma coisa natural, enquanto para nós é uma coisa forçada. Às vezes, nem sempre, né? Existem pessoas bondosas. Meu sogro e minha sogra eram pessoas bondosas, né? Bondosas mesmo, pessoas que não julgavam ninguém, acatavam todo mundo, aceitavam tudo a todos. Eram tão bondosos que estragaram alguns filhos com a educação equivocada que deram, entendeu? De tão bons que eram. Então, é desse ponto de vista que o homem chega nesse momento da sua encarnação, num mundo como esse, em que ele fica dividido entre adquirir os bens espirituais e ficar com aquilo que ele já conhece. Aquilo que ele já conhece é a matéria. A matéria ele não tem dificuldade. Ele lida com a matéria com facilidade. Como ele é materialista, então vale enganar, vale matar, vale roubar, vale estuprar, vale corromper, vale qualquer coisa para ter as coisas materiais. Já que eu não me interessa a vida espiritual, então eu vou fazer qualquer coisa para viver bem.
E como aqui na Terra viver bem significa ter muito, eu vou fazer de tudo para ter muito. Dane-se o resto. É mais ou menos por aí que as pessoas pensam. É que nem aquela parte que eles falaram para Jesus. Vocês foram os fariseus, judeus, falou assim, quando eles trouxeram aquela mulher para Jesus apedrejar ela. Não, ela ia ser apedrejada não por Jesus, pelos outros, né? Pegaram, Jesus acho que estava meio que passando, meio que por acaso naquela situação. pegaram ela no ato do adultério. Não sei se pegaram no ato do adultério, havia uma acusação de adultério contra ela, né? Pelo menos a história... Fala assim, Pegaram em adultério? fala no livro que pegou ela no ato do adultério. Ah, então... Aí foi, levaram ela lá onde está Jesus. Eles queriam pôr ela em contradição. Queriam botar ele na berlinda, né? Na Belina, na contradição. Para ver o que ele dizia. Atire a primeira pedra ou não. Mas ele Mandava a lei de Moisés que ela fosse apedrejada, né? Eles queriam colocar ele numa situação de uma sinuca de bico, porque se ele dissesse não apedreja, ele estava contrariando a lei de Moisés. E se ele dissesse apedreja, ele falou, bom, você está mandando apedrejar, e cadê aquele Deus bondoso, misericordioso e que perdoa todo mundo que você ensina? E ele ficou escrevendo no chão. Nem deu atenção, para ele continuar dando atenção. Mas você sabe o que ele escrevia no chão? Escrevia os pecados. Malandro, ladrão, corrupto, bandido. Por isso que as pessoas foram se identificando. Porque cada vez que ele escrevia um desse no chão, o cara fala, pô, olha lá, sou eu lá. É por isso. Ele era um espírito puro, né? A gente não pode esquecer disso. Silenciou a multidão, ela ergueu a cabeça. Olhou a cabeça, ergueu a cabeça, não viu nenhum deles, só ele e a mulher. Olha, cadê seus acusadores? Ninguém te condenou ou não? Nem eu te condeno. Vai e não peque mais. É isso mesmo. Exatamente isso. Nós também temos um porém aí. Nos estudos tem livro, eu já vi palestra que fala isso. Nós não temos tempo de errar mais. Não. Quem fala isso fala besteira. Pelo conhecimento que nós temos, nós não podemos errar. Seu José, quem fala isso fala besteira. O homem, ele é um grande ser atrasado. Ele é um ser espiritual, ele é um espírito que encarna no mundo de provas e expiação, aonde o mal vence o bem. Os espíritos que aqui encarnam são espíritos imperfeitos. Como é que você quer que uma pessoa imperfeita viva baseado somente na perfeição? Isso não existe. O que as pessoas falam a esse respeito é que assim, por exemplo, cabe na cabeça de alguém corrupção? Não. Cabe na cabeça de alguém o roubo? Não. Cabe na cabeça de alguém estupro de criança? Não. De mulher? Não. É desse tipo. Olha, o que essas pessoas falam quando já não cabe mais o erro na nossa sociedade, está dizendo esses erros grosseiros. Entendeu? Por exemplo, há erros que não são mais admissíveis. Por exemplo, a maledicência. Mas o que mais nós encontramos aqui na Terra? Pessoas maledicentes. Porque com o entendimento que quanto mais nós vamos aprender o entendimento para fazer o bem, quando nós fazemos o mal, nós estamos fazendo porque nós queremos. Então, mas isso que o senhor está se referindo, claro, isso que o senhor está se referindo, é claro, mas isso que o senhor está se referindo, o senhor está se referindo àqueles que conhecem a moral de Jesus e àqueles que estudam a doutrina espírita, tá certo? Porque a maioria não conhece a moral de Jesus e se conhece, desdenha dela, tá? E uma boa parte dos espíritas sequer conhece espiritismo. Então, errar, o erro é uma palavra que nós, encarnados, usamos. O erro não existe. Olha o que Jesus falou. Então, mas só para complementar a ideia, o erro não existe.
O erro é uma maneira que nós nos referimos às coisas equivocadas que o homem faz. O homem está aqui para viver experiências. Como ele está aqui para viver experiências, é como um cientista que pega um objeto qualquer e leva para um laboratório. Bom, vamos fazer uma experiência para saber do que é feito esta peça. Então, durante a realização dessas experiências, ele tem o direito de fazer 1, 2, 3, 1000 experiências com aquele material, não tem? Porque para chegar à conclusão daquilo que é feito, ele precisa fazer muitas experiências. Nessas experiências ele vai acertar, vai mais ou menos acertar, vai mais ou menos errar, vai errar. Quer dizer, quem faz experiência tem o direito legítimo de fazer a experiência, ou seja, de adquirir conhecimento. Quando a gente faz uma coisa, por exemplo, nós, na nossa profissão, né? Eu tive várias profissões na minha vida, várias. Inclusive fui servente de pedreiro do meu pai, dos 9 aos 11 anos de idade. Então eu sei bem o que é carregar um saco de cimento, fazer concreto, fazer reboque, fazer massa para sentar tijolo, carregar tijolo. Então eu já tive várias experiências na minha vida no setor profissional. Não fui profissional nessa área, mas trabalhei nessa área como servente de pedreiro do meu pai, trabalhei 2 anos nessa área. O fato é o seguinte, nós só nos tornamos bons profissionais a partir de que momento? Quando nós erramos muito. Não tem como ser um bom profissional acertando de cara. Ninguém é bom profissional começando acertando 100% daquilo que ele faz. Ao contrário, ele se torna um bom profissional a partir do momento em que ele realiza muitas experiências, evita o erro, mas comete o erro. Mas ele vai evitando, ele aprende com seus erros. Ele não aprende com os acertos. Ele aprende com os erros. Isso significa dizer o seguinte, que se uma pessoa ela for maledicente numa encarnação, que é um erro grosseiro, é inadmissível, não é? Uma pessoa falar mal da outra indevidamente, isso não significa dizer que nós não devemos observar e constatar o erro, hein? Não faça essa confusão, porque observar e constatar o erro é um dever nosso. Que constatar o erro e divulgar para que a maioria não caia vítima daquele erro é uma obrigação. O direito da maioria, ele suplanta, ele vai além do direito individual. Mas nós não temos o direito de falar impropriedades a respeito dos outros. Olha, fulana é uma prostituta, quando a pessoa é séria. Isso é maledicência, não é isso? Ou fulano é bandido, quando o cara é honesto. E nós estamos falando uma impropriedade. Agora, vamos supor que a pessoa passe a encarnação usando de impropriedades, falando inverdades. O que vai acontecer com ele numa encarnação futura? Ele pode nascer, por exemplo, sem utilizar a fala. Ele pode. Ele pode nascer mudo, surdo-mudo. Né? Por que que isso acontece? Será que Deus está punindo ele? Ou ele pediu uma encarnação na qual ele não pudesse externar com palavras os seus pensamentos para tentar corrigir um erro absurdo, um erro grande, grosseiro, grotesco como esse da maledicência. Então ele está aprendendo com seus erros. Ou seja, numa encarnação ele utilizou de maneira equivocada. Estou dando um exemplo banal, mas é um exemplo positivo. Ele pode, numa encarnação, ter cometido um erro banal, que é da maledicência, e numa outra encarnação, passar uma encarnação todinha, sem falar. Já imaginou? Passar uma encarnação inteira sem falar e sem escutar, muitas vezes? Aqueles que não aprendem a falar porque não escutam. Às vezes esse problema só é descoberto com 10, 11, 12 anos de idade, aí que ele vai começar a aprender a falar, alguma coisa assim. Quer dizer, uma encarnação como cego, por exemplo. Uma dificuldade tremenda. Uma encarnação como paraplégico, como tetraplégico, como idiota. Tudo isso são ferramentas que o Espírito se utiliza, não é Deus que impõe, não. O Espírito vai se utilizar ao longo das encarnações para corrigir esses erros grotescos. Então, quando as pessoas falam, nós não temos mais o direito de errar, a pessoa está fazendo uma análise superficial e grotesca. Porque a vida, ela é, o Espírito, só para concluir, o Espírito é premiado com a vida
A vida é oportunidade exatamente por essa razão. Nós temos tendências erradas, tendências a cometer erros. A gente chama de erro tudo aquilo que nos traz desconforto. Então, eu fumo, eu vou ter câncer de pulmão, ou câncer de garganta, ou câncer de boca. Isso me traz um desconforto enorme. Mas o erro estava onde? Está onde? No uso do cigarro. Numa próxima encarnação, esse desconforto trouxe tanta dor, tanto sofrimento para o espírito, que numa outra encarnação eu não vou fumar de jeito nenhum. E o cara reencarna no meio de fumante, de família de fumante, e não fuma. Não é? Então, é aí que está o grande segredo, a grande sabedoria do Criador. Ele dá ao homem as oportunidades necessárias para que ele, com a sua inteligência, com a sua vontade, com a sua determinação, não cometa mais os mesmos equívocos. Então, esse... Tem alguma pergunta? Não. Esse que falou isso foi o profeta Oséias, um profeta de Deus. Já foi constatado tudo direitinho, que foi um profeta de Deus, Oséias. Ele falou assim, no capítulo 6, ele falou assim: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, é por isso que Jesus falou, É a falta de conhecimento que faz a pessoa sofrer. Por isso que Jesus falou, conheça a verdade e a verdade vos libertará, é claro. Quando a pessoa conhece, ele se dispõe, agora eu vou pôr em prática isso que eu conheci. Então, a mas vida dele só vai mudando. para melhor, inclusive. Para melhor. Mas aí são dois momentos. Dois momentos. Um é o momento de conhecer. E o outro é o momento de colocar em prática. São duas coisas diferentes. Porque muita gente tem conhecimento, sabe o que é certo e o que é errado, mas não coloca em prática. Ele tem discernimento, mas ele não se predispõe por conveniência a colocar em prática. Por exemplo, uma pessoa que tem uma vida abastada, tem uma vida financeiramente abastada, tem muito dinheiro. Ele tem que cumprir com situações, cumprir com obrigações relativas ao seu meio social, que muitas vezes são situações perniciosas para o seu espírito. É muito comum no meio das pessoas que têm muito dinheiro, por exemplo, as pessoas os artistas, ou as pessoas dadas à música e aos meios artísticos e tal, que ganham muito dinheiro, usarem esse dinheiro, por exemplo, para orgia. E as pessoas que vivem nesse meio, para estarem inseridas nesse meio, acabam utilizando-se do mesmo contexto, vivenciando o mesmo contexto, para poder estar inserida nesse contexto. Porque se ela quiser ser artista, ela vai ter que contar com o apoio daqueles que já são consagrados. Não é isso? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: às vezes o homem sabe o que deve fazer, mas não faz porque aquilo é inconveniente para ele naquele momento. Então, é aí que entra o conhecimento, a moral de Jesus. O que é conveniente para nós? Paulo, que é considerado apóstolo, mas não é, diz assim: eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Quando ele falava isso, ele falava em relação, eu tudo posso, em relação ao corpo físico, mas nem tudo me convém em relação ao espírito. E são forças antagônicas. Estar encarnado é uma força antagônica ao espírito, aos interesses espirituais. Porque os interesses materiais, eles se antagonizam com os interesses espirituais, são opostos. O homem tem tendência a satisfazer as suas paixões materiais. É uma tendência, não é? O senhor mesmo estava me contando agora há pouco que um sujeito estava fazendo na casa dele e que ele chegou lá um dia, não tinha fio, não tinha torneira, não tinha mais nada, porque os caras roubaram. Quem comete esse tipo de absurdo? Pessoas viciadas em droga, que pegam uma torneira que vale, sei lá, 30, 40, 50 reais na casa de uma construção e troca por uma pedra que vale 3, 4 reais, 5 reais, sei lá.
Não é verdade? E que lembra o que nós comentamos lá? Se essas pessoas que cometem esse tipo de absurdo soubessem o que estão fazendo contra elas mesmas, não fariam. Por quê? A gente tem que considerar a lei do retorno. Mas o que pensa um viciado? Ele pensa nisso? Pensa nada. Ele quer satisfazer a sua paixão. E naquele momento a sua paixão é o consumo da droga. Ele tem uma necessidade física que é totalmente antagônica às suas necessidades espirituais, vai de encontro às suas necessidades espirituais, mas ele precisa satisfazer naquele momento ele está envolvido com aquele problema, ele está envolvido com aquela situação, ele precisa satisfazer as suas necessidades, e ele se deixa levar por aquela situação, é onde ele comete erros enormes, erros imensos contra os seus próprios interesses. A posição social, muitas vezes, ela é oposta à qualidade moral do espírito, por exemplo. Um espírito que tem uma certa qualidade moral, na maioria das vezes, quando não são missionários, quando não são espíritos que reencarnam com missão definida, pedem posições sociais obscuras. Por exemplo, Jesus reencarna como carpinteiro, diz a história, mas me parece que ele era artesão, se eu não me engano. Parece que a história está descobrindo aí que o pai não era bem carpinteiro, era um artesão, alguma coisa. Mas não importa, ele reencarna numa vila obscura, um vilarejo sem o menor significado, e reencarna como um Zé Ruela qualquer. E, do ponto de vista social, o que ele era? Nada. Não é? E entre ele e Pilatos, né? Pilatos era um mandatário, né? Era um chefão, né? Na época, não é isso? Entre Pilatos e Jesus, quem é lembrado? Jesus. Entre Pilatos e Jesus, quem é lembrado como bom, como justo, como honesto, como sério? Jesus. E Pilatos era um cara de dinheiro e de uma posição social avantajada. Pilatos estava junto com Jesus. E ele falou para Jesus, fez a pergunta: o que é a verdade? Procurando a própria verdade, o que é a verdade? Então, mas é interessante a gente observar que os espíritos que vêm em missão no nosso mundo, normalmente são espíritos simples, humildes, que se interessam pelo coletivo e não pelo individual, e normalmente reencarnam de forma obscura, com papéis na sociedade que são papéis totalmente obscuros. Eles não se destacam na sociedade, eles têm papéis obscuros, a não ser aqueles, repito, que reencarnam com missão definida. E são espíritos que estão numa posição assim moral mais elevada e que têm condição de reencarnar numa condição de destaque social, mas não vão se perder nessa condição. Porque o que acontece com a maioria de nós quando nós temos um poder na mão? Nós nos envaidecemos, né? Nós nos envaidecemos. Quer conhecer alguém? Dê poder a ele, dizia o sábio, né? Porque todo mundo que não tem uma evolução moral à altura, normalmente quando tem poder, se envaidece dele e utiliza mal esse poder. Eu, há pouquíssimo tempo atrás, ouvi a história de um rapaz que foi pedir, numa fábrica de calçado aqui em Jaú, foi pedir trabalho. Estava todo humilde e tal, né? Pô, por favor, eu já trabalhei, eu vim de tal cidade assim, já trabalhei muito em fábrica de calçado, sei fazer tudo, sei cortar, sei pespontar, sei fazer isso, sei montar e tal. Bom, tudo bem, eu estou precisando de fazer tal coisa. Você topa? Ô, top, eu preciso trabalhar, né? Então, tudo bem, o cara realmente era um bom profissional, né? Bom profissional. Aí, ele fez o serviço dele lá e continuou fazendo o serviço dele. Chegou no momento que faltou lá um pespontador. Pô, você faz? Faço. Foi lá na máquina, desempenhou bem o trabalho e tal. Aí, continuou fazendo lá o trabalho dele. Faltou o passador de cola. Você pá? Pô, claro. Faltou o montador de bico. Faltou o montador, não sei do que. Faltou não sei o que, cortador. Ele fazia tudo realmente. O cara manjava de todos os setores da fábrica. Ele tinha conhecimento mesmo. Pô, o cara não teve dúvida. Pô, bom trabalhador, não falta, não chega atrasado.
né? Pede para ele fazer hora extra, o cara faz, porque ele não teve dúvida. Esse é o cara que eu preciso para gerenciar a produção. Não é isso? Qualquer um, de boa lógica, pensaria a mesma coisa. Colocou o cara como gerente da fábrica. A fábrica fazia 300, caiu para 290, para 280, para 270, para 250, para 240. Aí o cara foi, pô, como é que pode? Pô, o cara sabe fazer tudo, pô. O que está acontecendo? Perguntou para ele, pô, não, mas escuta. Ele falou, não, tá tudo bem, tá tudo normal. Aí ele começou a chamar funcionário por funcionário dentro do escritório dele. Pô, ele falou, cara, não dá para trabalhar com o cara, pô. Não dá para trabalhar. Ele manda fazer uma coisa, no momento seguinte está mandando fazer outra, no momento seguinte manda fazer, já manda fazer outra. Quer dizer, o cara estava atrapalhando toda a produção da fábrica. Então, queres conhecer um homem? Dê poder a ele. Você vai ver que ele não é nada daquilo que ele demonstra muitas vezes ser, porque ele não tem a humildade para assumir um cargo. O bom líder não é aquele que manda, é aquele que comanda, ou seja, aquele que também faz no sentido de unir o grupo. Esse é o bom. Hã? Isso ele não sabia fazer. Ele tinha conhecimento de tudo, mas não sabia fazer o mais importante para comandar, não para mandar, porque mandar é fácil, né? Qualquer um sabe mandar, mas comandar, ser líder de grupo, é uma outra coisa completamente diferente, né? Esse é o grande problema da humanidade. A humanidade, ela não tem desenvolvimento intelectual suficiente para saber ajudar o próximo. Nós não temos esse desenvolvimento. Normalmente encaramos o próximo como nosso inimigo. Essa é a verdade. O colega de trabalho é inimigo, ele quer tomar o nosso lugar, né? Ele quer tomar meu posto, ele quer tomar meu salário, ele quer tomar minha... E às vezes, uma boa parte das vezes é verdadeiro mesmo. Mas se todos nós encarássemos o nosso próximo como um irmão, como pede Jesus, né? A vida seria muito mais fácil, muito mais simples de ser vivida, muito mais simples, né? Não tem a menor dúvida. Luiz, porque Jesus Alguma pergunta? Assim, não? Jesus falou assim, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. Por isso que ele falou, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Faz parte da adoração. Ele se preocupava muito com isso, né? Fica de lado. Mas olha, Jesus era um espírito que ele veio trazer essas verdades para nós, mas ele sabia que para estabelecer a palavra dele, para que a palavra dele fosse conhecida, realmente conhecida e decifrada, precisariam passar 2000 anos. 2000 anos depois surge o Espiritismo, colocando a palavra de Jesus de forma clara, objetiva, e vai se passar mais 2000 anos, se não mais 4, para que o homem comece a praticar a moral de Jesus na sua íntegra. Não viu aquele homem que falou assim? Jesus falou assim, eu vou lá na sua casa, porque o empregado dele estava doente, né? Aí chamou Jesus, vai lá na minha casa. Jesus falou assim, as aves do céu têm ninho, as raposas têm covis, filho do homem não tem nem onde inclinar a cabeça. Ele aproveitava todos os momentos para ensinar, né? Essa que é a verdade, né? Ele aproveitava todos os momentos para ensinar. Muita coisa foi inserida no Evangelho de Jesus, como sendo palavra de Jesus, como sendo ensinamento de Jesus, mas na verdade não aconteceu bem daquele jeito. Porque há muita coisa, por exemplo, a moral estranha de Jesus, por exemplo, que é estudada no Evangelho segundo o Espiritismo como uma moral estranha, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, por exemplo, né? Dá a impressão que ele estava renegando a sua mãe, renegando seus irmãos, mas não era isso, né? Ele aproveitou aquele momento para dizer assim, olha, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que procura o bem, que procura a verdade, esses são meus irmãos. Esses são todos que fazem a vontade de Deus, é meu irmão, né? Mas ele não estava renegando a mãe dele. Né? Então há muita coisa que foi entendida de maneira equivocada. Primeiro porque o primeiro evangelho foi escrito depois de 70 anos da morte de Jesus, né? 70 anos depois da morte de Jesus. Fizeram uma pesquisa
pesquisa com os maiores ensinadores do mundo. E o cientista foi junto, para filmar e ver, para mostrar para o mundo, para o planeta inteiro ver. Foi em Jerusalém. Vamos ver qual que é o cristianismo verdadeiro. Foram lá. Foi no túmulo de Buda, Buda estava lá, enterrado lá, depois que ele se encarnou. Foi no túmulo de Maomé, Maomé estava lá, sepultado, no dia que ele se encarnou. Quando chegou no túmulo de Jesus, o túmulo de Jesus estava vazio. Jesus não estava ali. Jesus subiu. Eu não vou discutir que isso é controverso, né? Então não é bom a gente entrar nesse mérito. Mas, de qualquer maneira, a moral de Jesus, a gente não dá para discutir a moral dele, é indiscutível a moral dele. A moral dele é perfeita, né? A moral dele. Mas existiram outros emissários de Deus. Buda, por exemplo, que o senhor citou, foi um grande emissário de Deus, né? Maomé não era profeta coisa nenhuma. Então, acho que ele era profeta coisa nenhuma. Mas Buda foi um emissário de Deus. Há outros emissários que ensinaram muitas coisas boas e tal, na humanidade, nos primórdios da humanidade, há 2, 3 mil anos atrás, ensinaram coisas muito positivas. Mas Jesus, ele esteve na Terra mais recentemente, né? Há 2 mil anos atrás. E ele prometeu que viria o Paráclito, que viria o Espírito da Verdade ensinar os homens tudo aquilo que ele ensinou e de forma clara, né? Entendeu? É isso que a gente tem que se ater, buscar esse conhecimento para poder viver bem aqui na Terra. A gente não tem que se preocupar muito com quem faz coisa errada, não. Quem faz coisa errada é problema de cada um. A gente tem que viver bem. Nós temos que buscar, em primeiro lugar, as coisas espirituais, né, Luiz? Sim, esse é o objetivo. Esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Dá um guia para nós. Esse é o objetivo. Apesar que todo e qualquer fanatismo e exagero nesse sentido não é bom também. Né? Oi? O fanatismo e o exagero não é bom também. Nós precisamos encontrar o equilíbrio, o ponto de equilíbrio. Né? Jamais deixar de lado, por exemplo, como eu conheço pessoas que deixam de lado tudo para viver a religião. Eu acho um equívoco muito grande. Primeiro lugar na nossa vida, a família. Isso é prioridade nossa. Quem tem família, tem que cuidar da família. Não. Agora, tem gente, por exemplo, que não quer criar família, não quer ter família, não quer formar uma família, porque quer ser um religioso. Aí tudo bem, eu concordo. Mas aquele que tem a família, tem a obrigação de cuidar da família em primeiro lugar. Depois, se sobrar tempo, se houver possibilidade, então aí dedique o tempo que sobra à religião, mas prioritário, família, o trabalho. Mas quando a pessoa está buscando o reino de Deus em primeiro lugar, é lógico que ele vai cuidar melhor da família. Evidente, né? Se ele tiver... mas eu conheço gente que não fez isso, não. Eu conheço gente que não fez isso, não. A mulher, primeiro os filhos e ele e a mulher fica em terceiro. Eu conheço gente que se diz espírita e colocou a família em segundo plano e o espiritismo em primeiro plano. Acredite se quiser. Pois é verdadeiro o que eu estou falando. E é verdadeiro. Eu acho isso um tremendo absurdo. É porque se a pessoa buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você tem que comprar uma calça para ele, tem que comprar um vestido para a mulher. Aí ele vai olhar para os filhos. Mas meus filhos estão precisando, né? Não, vou comprar para meus filhos, nós dá para tenteando com essa que nós temos mesmo. Ele já buscou o reino de Deus em primeiro lugar. Agora eu vou cuidar da minha família. Eu vou ficar em terceiro lugar com a minha mulher. Eu concordo com o senhor, eu concordo, mas tem gente que não pensa assim, não. Tem gente que não age assim, infelizmente. Infelizmente tem gente que não age assim. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Alguma pergunta aí na internet? Ninguém está acompanhando? Entrou bastante gente.
Entrou bastante gente. Tá bom. Vamos isso. Só como Oi. comentário, que estava falando sobre a evolução, conversando com uma amiga sobre os problemas de coluna, a gente quase não tem. Aí ela falou que viu um médico falando assim, que nós deveríamos andar pelo menos 5 minutos por dia. De 4. Porque nós somos seres que não fomos criados para andar. Ereto. E sim. Eu falei, ela falou, nossa, disse que funciona. Eu falei, não é será? Porque Bezerra de Menezes foi um médico. Olha o xingamento de Bezerra de Menezes. Fiquei pensando. Mas Isso aqui tá meio complicado. Mas estou fazendo esse teste para ver se resolve alguma coisa. Talvez tenha algum sentido, né? Porque o homem, nos primórdios da humanidade, anda realmente mais de 4 do que ereto. As Né? imagens, né? Por isso que diz que a criança tem que engatear com o dedo. Isso é importante. Até a formação dos ossos, né? Até a formação dos ossos. Tem sentido, sim. Bom, apesar que muitas vezes o problema que afeta nervos e músculos são problemas emocionais. Espiritualmente eu estou enganado. E afeta fortemente. Então, na realidade, eu acho que o mais importante para o homem, nesse momento da humanidade, nesse momento que nós estamos vivendo, é conseguir conquistar o equilíbrio. Se nós tivermos um equilíbrio emocional, conseguirmos conquistar o equilíbrio emocional, a gente conquista a saúde, naturalmente. Por que o praticante da yoga, ele faz todos aqueles exercícios respiratórios, aqueles exercícios de equilíbrio, de busca a paz mental, né, em posições corporais e tal, que levem o homem àquela paz, busca, diz que isso tem realmente um efeito. Eu nunca pratiquei, mas conheci gente que já praticou e diz que realmente isso tem um efeito muito positivo sobre o equilíbrio físico, né? Mas ele busca esse equilíbrio físico no equilíbrio espiritual. Então esse é o mais importante. Eu particularmente, minha maneira de pensar é pessoal, né? Eu acho que o mais importante, na minha opinião, o mais importante que a gente pode ter na vida é uma confiança irrestrita no Criador. Aconteça o que acontecer. Se o mundo estiver desabando à nossa volta, colocar sempre na mão de Deus. Sempre. Eu tive provas na minha vida que para mim foram incontestáveis, sabe? Assim, provas cabais, provas claras, sabe? Uma vez cheguei para ele, pensei comigo, me conectei pelo pensamento com Deus e falei, está na tua mão, seja feita a tua vontade. Eu vou trabalhar para tentar solucionar, né? Mas se for da tua vontade, seja feita a tua vontade. Entendeu? E não deu outra, deu tudo certo. Como, não me pergunte, porque também não tem a resposta, né? Como aquilo deu certo materialmente, mas deu certo. E não foi nenhuma nem duas vezes, foram várias vezes. Então, eu acho que isso é o mais importante, sabe? Essa confiança, porque eu acredito que a confiança mais premiada do ponto de vista espiritual é aquela confiança que não se baseia na lógica. A lógica da fé, ela não é uma lógica baseada na lógica humana. A lógica da fé é aquela que crer sem ver. A lógica inversa da lógica do seguidor de Jesus, né? É a lógica, a verdade. A lógica da fé é essa, né? Quer dizer, bem-aventurados aqueles que não precisam ver para crer, né? E acho que isso é uma coisa que é uma conquista, sabe? Eu penso que seja uma conquista que nós que lidamos com o assunto, que procuramos compreender este assunto, estudar este assunto, é uma conquista que você vai galgando com o passar do tempo. Kardec fala isso. Já li isso em Kardec, né? Que ter fé é fruto do conhecimento. A fé é fruto do conhecimento. Então você vai internalizando esse conhecimento, né?
adquirindo esse conhecimento, internalizando esse conhecimento, amadurecendo esse conhecimento e amadurecendo também a sua maneira de compreender, entender e crer. Mas não a crença, uma crença exterior, mas uma crença raciocinada. Eu creio em Deus porque confio nele, e confio nele porque eu sei que eu posso confiar, sabe? É mais ou menos como aquela amizade que você tem com alguém há 30, 40 anos, 50 anos, você sabe que a pessoa é honesta, você sabe que a pessoa é digna, você sabe que você pode confiar nela, sabe? Mas leva 30, 40 anos para você ter alguém que você pode ter esse tipo de relacionamento. Não digo isso em relação a pai e mãe, porque normalmente pai e mãe são ao concurso, né? Estão fora dessa situação. Mas uma pessoa que você não tenha nenhum tipo de relacionamento, tal, que você ao longo da vida passe a confiar. Eu acho que a fé em Deus é mais ou menos isso. Leva uma vida inteira, muitas vezes, para você adquirir essa confiança irrestrita. Mas é uma necessidade. É uma necessidade, porque senão nós vamos ser o eterno inseguro, o eterno insatisfeito, o eterno desequilibrado emocionalmente, psicologicamente, e não vamos ter a tão almejada paz, a tão almejada tranquilidade. Porque muitas vezes as pessoas pensam que paz é não ter guerra. Não é não. Paz é estar em paz no meio da guerra. E se você for pensar com racionalidade, nós estamos em guerra o dia inteiro. Guerra contra as adversidades da vida. E aí que está a sabedoria, né? A verdadeira sabedoria, né? Ter paz diante das adversidades. Ter paz, saber ter o equilíbrio necessário para vencer as adversidades, né? A maioria das dores, isso é científico, viu? A maioria das dores tem origem emocional. Eu já tive N provas, para mim, explodir num determinado momento, daqui a pouco não acontece nada, né? Mas dali 2, 3 dias surge uma dor, você lembra? Pô, foi aquela estourada que eu dei, que não devia ter feito, né? Que está aparecendo agora. Que causa... também, mas a situação que você passa acaba te levando a uma situação de raiva, né? Uma situação... Sabe que você acaba, né? Dando aquele estouro. Ainda não sabe lidar, né? Desestabiliza. Eu acho que a válvula de escape, o estouro, né? Todo mundo chama de estouro, né? O cara estourado, né? A válvula de escape é uma necessidade. Porque quem não usa dessa válvula de escape, normalmente acaba arrumando doenças graves ao longo do tempo. Porque ele não se livra daquele problema. Mas há maneiras e maneiras de você se livrar, de usar essa válvula. E há momentos que você se irrita de tal forma que você fica neurótico com aquela situação. E é isso que traz o problema físico, né? Aí mesmo extenuando ou não, o problema vai aparecer, vai acabar surgindo, vai acabar aflorando, né? Porque ele está lá, né? Quem trouxe aquilo para você foi você mesmo, né? Você, de certa forma, alimentou aquela situação e às vezes você passa por situações, e não precisa ser muitas vezes explosivas não, viu? Pode ser, por exemplo, uma situação de tristeza profunda, né? Ou então um trauma, né? Os traumas, por exemplo, traumas profundos, como quando a pessoa não entende, por exemplo, a morte de uma pessoa, de um ente querido, ou então um trauma emocional qualquer, uma separação de um casal, ou sei lá, qualquer trauma emocional grave, ao longo do tempo pode trazer uma doença grave também, não é? Então, a gente acaba, em última instância, fazendo a seguinte análise: nós precisamos desenvolver uma fé restrita no Criador para que, diante das grandes adversidades, você tenha o equilíbrio necessário para não trazer as doenças e o sofrimento desnecessário. É uma confiança em Deus através do conhecimento. Exatamente. Eu confio, eu posso confiar porque eu sei. Então, né? Foi essa parte aí que Jesus quis dizer. Olha o valor que ele deu do ser humano, mostrando para o ser humano a potência que está dentro dele.
a potência que está dentro de nós. Que ele falou, as obras que eu fiz, se vocês crerem em mim, vocês farão maiores ainda do que esta. Farão mesmas obras maiores. Jesus era um estimulador, né? Jesus, ele sabia como estimular o homem. Essa foi a grande sabedoria de Jesus, né? Jesus, todo homem vive de estímulo, né? Você quer criar um filho bem? Você quer ter um filho forte psicologicamente, forte emocionalmente? Estimule ele. Mostre para ele que ele tem valor. Mas nunca se esqueça de cobrar que esse valor que ele tem precisa ser transformado em ação. Né? Mas se você souber estimular a criança, que há pais e mães que passam uma vida inteira dizendo para o filho assim, você não presta, você é burro, você não tem capacidade para nada, você não tem valor. Há pais que fazem isso. Isso é uma estultice, isso é um absurdo. Né? Agora Jesus fazia exatamente o inverso. Jesus procurava mostrar para o homem que o homem tem sim valor e não é pouco. É muito valor. É muito valor. Mostrando a capacidade que está no homem. Exatamente, tem mesmo. Nós somos espíritos. Ele foi espírito como a gente, ele errou tanto quanto a gente. Ele cometeu os mesmos equívocos que nós. Ele foi um espírito que fez o progresso dele da mesma medida que nós estamos fazendo o nosso. Aos poucos, paulatinamente, progressivamente, aprendendo, conhecendo, colocando em prática. E depois chegou a espírito puro dessa forma, como nós iremos chegar um dia. Né? Então ele sabia de como tinha consciência disso, procurou mostrar isso para a gente, ensinar isso para a gente. Ainda falou que nós faz mais do que ele fez ainda, né? Fareis o que eu faço e muito mais. Foi essas palavras que ele usou. Tá. Vamos encerrar? Para que o senhor possa tomar o passe para ir embora. Daqui a pouco vai sair o seu ônibus lá. Não, hoje eu não vou, eu estou aqui no centro. Está aqui no centro? Então tá bom, então vamos lá. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Tem alguma lá? Não. Ficou esclarecido para você? O estudo da doutrina espírita é isso, viu? Aos poucos, progressivamente, paulatinamente, progressivamente, vai aos poucos. Se quiser estender mais um pouco hoje para mim. Normalmente a gente acaba mais ou menos esse horário mesmo, 9h25, 9h30. Algumas, chegou a estourar algumas vezes 20 para as 10, 15 para as 10, mas não foi muito tempo, não foram muitas vezes, não. Já está mais ou menos no horário de encerrar. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, nós vamos encerrar. Podemos encerrar? Então vamos lá. Vamos então nos colocar bem à vontade nas nossas cadeiras, relaxando músculos e nervos, mentalizando a figura excelsa e amiga de Jesus, Ele que é o nosso mestre, é o nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos a vida à luz da doutrina dos Espíritos. Queremos declarar amor, carinho, gratidão, reconhecimento e submissão integral à tua vontade, Senhor, pedindo apenas coragem para enfrentá-la e resignação para aceitá-la sem reclamações. Queremos declarar amor a Jesus, aos bons espíritos, aos nossos queridos, digníssimos e bondosos espíritos guias, bem como amor a todos os nossos irmãos em humanidade, encarnados e desencarnados, sobretudo pelos aflitos, desesperados, fracos, oprimidos, desesperançados e revoltados, pelos nossos irmãos enfermos, por aqueles que estão passando por momentos difíceis na recuperação de sua saúde, médicos, profissionais da área médica, voluntários, pesquisadores e cientistas, pelos nossos irmãos internados nas UTIs dos hospitais, pelos moribundos, pelos que desencarnaram nas últimas horas, vibrando para que as equipes encarregadas do desligamento desses nossos irmãos possam promovê-lo e que a passagem desses nossos irmãos seja suave
e o despertar bastante tranquilo. Vibrar pelos irmãos que estão internados nos orfanatos, nos asilos, manicômios, sanatórios, presídios, cadeias públicas e penitenciárias, pelos irmãos jogados pelas ruas, por aqueles que não tiveram a estrutura de um lar, a orientação de uma família, mas principalmente por aqueles que, embora tendo esta orientação, inadvertidamente adentram o submundo do crime, da prostituição, das drogas, da corrupção, da desonestidade, da violência, da agressividade. Pelos irmãos que combatem o crime e a violência, sobretudo os pais de família, que estejam obrigados a colocar em risco suas vidas para fazer cumprir as leis. Vibrar pelo nosso presidente, pelos seus ministros, pela Praça dos Três Poderes, pedindo humildemente a vós, Senhor, que a presença dos bons espíritos possa neutralizar a ação dos maus e que o nosso país conquiste os seus bens materiais e, sobretudo, os seus bens espirituais. Vibremos para todos os lares, sobretudo para os lares daqueles que vivem à nossa volta, nossos vizinhos, amigos, conhecidos, pelos nossos colegas de trabalho, patrões, empregados, fornecedores, clientes. Vibremos pelos lares daqueles a quem nós amamos, nossos avós, nossos tios, nossos pais, irmãos, cunhados, sobrinhos, por todos aqueles que fazem parte diretamente das nossas vidas e por aqueles que fazem parte indiretamente, aqueles que cruzam conosco nas ruas, pelos nossos concidadãos de Jaú, pelos nossos compatriotas do Brasil inteiro, as nossas humildes vibrações. Vibremos pelos nossos irmãos que estão desesperados com a perda dos seus entes queridos, de filhos, de esposos, de esposas, de pais, por aqueles que não compreendem ainda a vontade de Deus. Vibremos por aqueles que cometeram a estultícia de se suicidarem, por esses espíritos que vagam pelo mundo em busca de entendimento, de compreensão, de resposta para as suas aflições. Vibremos para os nossos lares, vamos mentalizar a entrada de nossas casas, os corredores, as salas, os quartos, os banheiros, a cozinha, os fundos, pedindo aos bons espíritos que nos acompanhem nessa incursão mental e que seja retirado dos nossos lares os fluidos malsãos e depositado no seu lugar os sãos, pedindo que haja paz, entendimento, fraternidade, amor, respeito, fidelidade de pensamentos e atos entre nós e aqueles a quem nós amamos.
Finalmente, Senhor, nós vos pedimos por nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a termos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar e nos tornarmos dignos da sociedade em que vivemos. E, sobretudo, dá-nos a coragem de orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrada a nossa reunião pública desta noite, e que assim seja.